Boa tarde, comunidade. Vamos acabar o primeiro capítulo da Ética dos Pais, do Pirkei Avot, as últimas Mishnayot. Rabban Gamliel costumava falar: Asele Harav, faça para ti um mestre, e saia da dúvida, e não tire o dízimo aproximadamente, sim faça a conta exata. Já no início do capítulo a gente estudou que Yoshua ben Prahiah mandou ter um rabino, e aqui Rabban Gamliel diz outra vez Asele Harav. Aquele do Yoshua ben Prahiah estava se tratando de um rabino para dar conselhos de qual caminho seguir no serviço a Hashem. E esse agora está falando de um rabino para decidir a halachá, para te falar o que fazer na prática. Por isso que ele fala: faça para ti um rabino e saia da dúvida. Por mais que às vezes a gente fala: eu vou rigorar, eu vou dar a mais, assim como o dízimo, eu vou tirar o dízimo a mais, com certeza foi mais. Altarbe le aser madud, não aumente em dar o dízimo aproximadamente, sim faça exato. Quando a gente acha que a gente vai sempre rigorar na lei e sempre aumentar, tem vezes que a gente acaba diminuindo. Por isso a Torá fala pra gente: não aumente nas mitzvot e não diminua. Primeiro a Torá fala: não aumente, e depois não diminua. Aparentemente diminuir seria muito pior. Por que fala não aumente e não diminua? Porque quando a pessoa começa aumentando, ela acaba diminuindo no final. Adão falou para Havá: olha, não pode tocar no fruto proibido. Na verdade só não podia comer, não era que não podia tocar. A cobra foi lá, empurrou a Eva na árvore, ela viu que não aconteceu nada, ela acabou comendo do fruto. A gente acrescenta, muitas vezes a gente acaba diminuindo. Por isso que o Rabban Gamliel falava: você escolher um rabino para seguir ele e não ficar na dúvida, mesmo se você pretende rigorar e fazer sempre a mais, e não tirar o maaser, o dízimo aproximadamente, e sim fazer a conta exata e dar tzedakah. Se você quer dar a mais do dízimo, você dá a mais, mas você faz a conta exata primeiro. Shimon Beno, Shimon, filho de Rabban Gamliel, costumava falar o seguinte: Kol yamai gadalti ben hachamim, todos os meus dias na minha vida eu cresci entre os sábios. Velo matzati laguf tov mistikah, não encontrei nada melhor para o corpo do que o silêncio. Velo amidrash shikar ela maaseh, não é o estudo principal e sim a ação, o estudo que leva para a ação. Rola marbed varim mevichet, todo aquele que aumenta em fala acaba chegando no pecado. Tem muitos detalhes bonitos aqui. Esse Shimon, ele era filho de Rabban Gamliel, que era o líder da geração, e depois ele se tornou o líder. Mas aqui a Mishnah não fala Rabban Shimon ben Gamliel. Na próxima Mishnah que a gente vai estudar, vai ser a frase desse mesmo Shimon, e vai falar Rabban Shimon ben Gamliel, o grande mestre Rabban. E aqui fala Shimon, o seu filho. Mostra a humildade, que desde pequeno ele estava entre os sábios, ele cresceu entre os sábios desde pequeno, com muita humildade, recebendo o dito de todas as pessoas. Por isso que a gente fala Shimon, o filho do Rabban Gamliel, e não chama ele de grande mestre. Isso que é o silêncio. A melhor coisa para o corpo é o silêncio. A pessoa que estuda a Torá com silêncio, com humildade, ela consegue controlar o seu corpo, controlar seu instinto. Como a Guemará fala, que se o Yetzer Hará, o instinto mal, está te levando para o mau caminho, puxa ele para o Beit HaMidrash, para a casa de estudo, porque se ele for de pedra, ele vai se dissolver, se ele for de ferro, ele vai explodir. A Torá é o remédio, a Torá com anulação é o remédio para o corpo, para nossas vontades, etc. Agora, aquele que marbed varim, aquele que fala muito, traz o pecado. O que quer dizer falar muito? A pessoa que tem muito orgulho, aí a chance dela errar e dela pecar é muito maior. Uma outra explicação que existe sobre essa Mishnah, que a Guemará fala que a pessoa deve ensinar para o seu aluno com palavras curtas. Muito assunto com poucas palavras. Que aí o aluno consegue captar. Quando a gente marbed varim, quando a gente fala muito para passar um assunto só, a gente acaba trazendo um pecado, ou seja, um desvio, às vezes uma coisa que não vai ser entendida da melhor maneira possível. E a última Mishnah do primeiro capítulo, Rabban Shimon ben Gamliel, o mesmo sábio que estava falando até agora, só que agora a gente chama ele de Rabban Shimon ben Gamliel, o grande líder. Shimon, filho do líder Gamliel, ele costumava falar sobre 3 coisas: Aulam Kayam, o mundo está existente, sobre a lei, sobre o Emet, sobre a verdade, sobre o Shalom, sobre a paz. Como está escrito, Emet, Mishpat, Shalom, Shiftu Beshareichem. Já no início do Pirkei Avot, a gente falou que existem 3 pés que seguram o mundo, que é Torá, Tefilá e Mitzvot. E aqui o Rabban Shimon ben Gamliel está falando sobre a existência da sociedade, da humanidade
que o único jeito de uma sociedade funcionar é se ela for baseada em lei, em verdade, em paz. Por isso que o versículo fala: Emet mishpat shalom shivtu be'shareichem, façam verdade, lei e paz nos portões de vocês, quer dizer, entre vocês, na sociedade, para poder funcionar do melhor jeito, é só com essas três características. Se costuma, após cada capítulo do Pirkei Avot, falar uma frase de um outro tratado, que era Rabbi Hananiah ben Akashia Omer, Yatzak HaKadosh Baruch Hu lezakot Israel, Lefikach balehem Torah u'mitzvot. Rabbi Hananiah ben Akashia costumava falar que Deus, ele quis dar méritos ao povo de Israel, por isso que ele aumentou muito a Torá e muitas mitzvot para a gente. Está escrito, Hashem Hafetz Leman Tzidko, Deus desejou dar mérito para o povo, Yagdil Torá Veyadir, por isso ele engrandeceu e empoderou a Torá. Zak Baruch.